Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero começar a falar da Bíblia, que tem Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 2, ao versículo, até o versículo 4. Vou ler a palavra aqui para vocês e vou explicar o que a palavra ela pode nos apresentar sobre a palavra que diz aqui. Vou ler aqui, versículo 1, vou ler aqui. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no tempo andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, e sendo nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Então a palavra que fala que nós sendo cristãos, devemos andar não lá fora, não no pecado do mundo, não começar a praticar atos e erros do mundo, não começar também a fazer coisas erradas, que se eu estava na palavra, então eu não quero ler mais. Se eu pequei, não quero pregar, não quero ler, não quero orar, não quero louvar, porque eu sinto que a minha alma, eu estou em pecado profundo. Aí olha para você ver a história de Zaqueu lá, acho que lá em Marcos, ou Mateus, por assim, fala que Zaqueu, ele estava querendo ver Jesus. Zaqueu, ele queria ver Jesus para poder, ele quer falar com Jesus, falar e comunicar com ele. Mas a Bíblia fala que Zaqueu, ele começou a ir na multidão. Ele foi na multidão e começou a procurar Jesus na multidão. E a palavra fala que Jesus, naquele mesmo lugar, ele começou a chegar perto de Zaqueu para falar com ele. Só que Zaqueu, ele falou assim, eu não vi Jesus. Jesus não está nem ligou para aqui, eu não conheci ele. Não sei onde está. Aí Zaqueu,
ele estava numa árvore, numa árvore aqui tinha espinhos, tinha maribondo e tinha coisas que machucavam a mão dele se tocasse na árvore, se relasse na árvore. Aí, olha pra você ver, Zaqueu, olha você ver, Zaqueu, ele começou a chegar lá em cima, a começar a crescer lá em cima, para poder ele subir rápido. Aí Jesus ele falou assim, Zaqueu, ele fez assim, Zaqueu, tá vendo você aí, né? Mas desce depressa, porque lá em cima. Aí Zaqueu falou, ué, Jesus, eu subi aqui nessa árvore aqui, para eu que te ver. Mas a Bíblia fala que Zaqueu, ele, como estava lá em cima, ele começou a descer. Aí, olha para você ver o detalhe. O detalhe que o detalhe fala que Jesus, ele começa a dizer assim, se Zaqueu começou a subir na árvore lá em cima, como é que eu vou fazer o meu pecador crescer para subir? Mas a palavra fala que Zaqueu, naquele mesmo dia, ele preparou o quê? Um banquete na casa dele para apresentar Jesus naquele momento, para conhecer Jesus. Só que Zaqueu, ele falou assim, eu subi naquela árvore, eu estava naquela árvore lá, só que agora eu desci, mas por quê? Por causa que era hora de começar a descer. Por causa que a pessoa que está lá em cima, ela cresceu, por causa que Deus honrou ela. Mas se Zaqueu ele não subisse, Deus do céu ia pegar Zaqueu e colocar ele em cima. Mas como Zaqueu, ele era muito para frente, ele subiu a árvore e começou a ficar lá em cima. Também o detalhe, capítulo 2 de Jonas. Fala que Jonas, a história de Jonas fala assim, que Jonas, ele começa a estar numa viagem. Jonas viaja para uma cidade chamada Tarsis. Mas aqui na divisa de Tarsis, aí tem Nínive. Aí a palavra fala que Jesus, ele começa a pegar Jonas e falar, você vai para cá, em Nínive. Você não vai para Tarsis, você vai para Nínive. Mas só que no meio do caminho, eu começo a pensar, mas rapaz, Jonas começou a andar no barco tranquilamente e começou a voltar para trás. Ou seja, por que, pecador? Por causa que ele estava no barco viajando. E ele falou assim, eu quero me atirar no mar e se afogar para que eu morra. Só que a palavra fala que a baleia, Deus permitiu que Jonas fosse engolido por ela. Por que, pregador? Por causa que era a desobediência. Aí eu perguntei isso. Continua nos atos do mundo lá, continua pecando, continua sem ouvir a palavra, continua sem cantar louvores, continua sem ir para a igreja, lá orar lá, ser renovado de Deus, continua pecando, continua fazendo coisa errada, porque capítulo
capítulo, acho que de capítulo 21 do Apocalipse, versículo 20 e versículo 21, fala assim, aquele que testifica, certamente cedo venho. Aí perguntam, a palavra que fala cedo venho significa Jesus, ele vai vir cedo, mas só que cedo à noite para buscar o povo. Mas aquele que não vigiar a tua casa vai ser o quê? Vai ser, como se diz, vai ser arrombada, vai ser trancada, vai ser pegada a casa. Só que a palavra que fala, mais além, fala que versículo 3 e versículo 4 fala que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos na natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Então, veja bem, olha aqui para mim, no capítulo 3, versículo 16 de João, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim também, lá em Isaías, capítulo 43, versículo 11 e 13, fala assim, no 11, fala assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Capítulo 43, versículo 11, fala que Jesus, ele é o Salvador, ele é a grandeza de crescer nas coisas dele. Crescer nas coisas que é a palavra, oração, louvar, ir para a igreja e obedecer à lei. Porque eu digo uma coisa para vocês, a lei é uma das coisas que deve obedecer. Porque a palavra ela é verdade. Aí eu vou dizer para vocês a palavra, que quando Cristo ele morreu no Calvário, a morte falou assim, Jesus, quando você está aí nessa cruz aí, eu vou pegar você e vou levar para baixo. Mas Jesus disse, a minha vida ninguém tira. A minha vida ninguém toma. A minha vida ninguém pega. Por causa que aí tá lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim tá no capítulo 8 de João, versículo 32, fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, pode ficar no pecado, pode pecar, pode não querer ouvir a palavra, pode continuar nos atos, pode continuar na bebeção, continuar lá fora, mas quando chegar o dia do Apocalipse, que é quando o filho vier nas nuvens do céu, vindo com poder grande glória, aí quando os anjos pegar e arrebatar os crentes, e Jesus chegar no cavalo branco e não ver os crentes aqui na terra, aí vocês vão sofrer os atos que vocês fizeram na terra, que é pecar, não quer ouvir palavra, não quer falar da Bíblia. Eu
eu comecei a ter onde pregar, orando. Eu orei há muitos anos atrás, lá, acho que 2003 para 2003 para 2022 ou 20, que eu comecei a orar no capítulo 42 de Jó, versículo 2, fala assim, que nenhum dos pensamentos aqui, pode ser impedido ou frustrado, porque a pessoa quer pensar em crescer em Deus, mas a outra pessoa aqui fala assim, não, vale isso não quer isso não glorifica esse Deus não seja abençoado não. Aí pergunto, o inferno, ele é bom ou ele é ruim? O fogo é bom ou é péssimo? Continua nos atos. Continua que você vai ter uma surpresa no final do mundo. Porque a Paulo diz aqui, que diz assim, já disse que no final o filho vai sofrer as tribulações, vai sofrer as consequências, vai sofrer os atos, vai sofrer o pecado do povo no Brasil da salvação. Se o povo não quiser ouvir a palavra, vai tapar o ouvido e vai sofrer. Porque vai vir uma grande ira no Brasil que vai bagunçar o Brasil. Vai bagunçar a nação. Continua brincando com Deus. Continua. Não quero ir mais para a igreja. Não quero pregar. Não quero ouvir pastor. Não quero seguir igreja. Continua. Aí para encerrar o vídeo aqui eu vou falar um tema. O tema diz assim. Vou falar aqui. O tema diz bem assim. Deus chamou para ter propósito. Deus te abençoe, tá? Assim,